Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos dar uma olhada aqui no linha de passe da ESPN Brasil. Pessoal, falando sobre essa partida do Flamengo, empate contra o Atlético Paranaense, analisando, foi um resultado, um empate, né, com sabor de vitória para o Flamengo, ali na reta final, empatou a partida. Vamos analisar aqui a mídia falando sobre esse jogo, deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Os 100 mais jogadores que saíram sentindo dores, se não lesões, nesse jogo, Bruno Henrique e o Léo Ortiz, o Flamengo consegue arrancar um empate do Atlético Paranaense na Liga Arena, onde, historicamente, com o time completo, costuma ter dificuldade. Então, esse jogo, eu acho que... E assim, tem dois olhares. Mas esse... Dois olhares para esse jogo. Porque se você olhar o que foram os 90 minutos... O Flamengo não vencer esse jogo seria uma injustiça. O Flamengo jogou melhor do que o Furacão. Agora, se você olhar para os lances capitais do jogo, ou seja, o Furacão fez 1-0 no final do jogo, esse empate foi muito importante para o Flamengo. Então, dadas as circunstâncias, os desfalques do Flamengo, a dificuldade do jogo, o Furacão jogava pela liderança, né? A gente olha para o Flamengo que começou a rodada líder, mas o Furacão, se vencesse, também virava líder. Era um duelo pelo topo do campeonato. E com todas essas variáveis do jogo, o Flamengo teve uma boa atuação, o Flamengo mereceu vencer na maior parte do jogo, até mesmo assim, pouquíssimos minutos antes do gol do Everton, quase que o Pedro faz o gol que o Everton fez, o Léo Link, que aliás, tremendo, mais um tremendo goleiro que o Furacão bota no mercado. Fez uma defesa parecida com a do Carlos Miguel. Absurda. Então o Flamengo fez um bom jogo, especialmente com os seus desfalques, e arrancou um ponto importante em um jogo em que, no jogo jogado, ele merecia vencer. Família Araújo resolvendo problemas para o Flamengo. É verdade. Nessa época de convocações e jogadores atendendo suas seleções na Copa América. Primeiro que, assim, quantidade de problemas que o Flamengo precisa resolver, acho que nenhuma dúvida quanto a isso aí, né? Claro, o pênalti do Davi Luiz. É pênalti. Nada a contestar. Gol do Fernandinho. Mas a quantidade de problemas que a comissão técnica do Flamengo precisa resolver atualmente, deveria fazer com que toda e qualquer análise fosse assim, um pouco rebaixada em termos de exigência. Porque no jogo anterior eram 10 problemas. Sim. Nesse também, né? E aí, mais 2 no primeiro tempo de jogador machucado, entre eles o Cebolinha, que é um cara com quem não pôde jogar contava, hoje, né? Aqui eu tenho o Cebolinha, ele vai me ajudar. Né? E a produção dele não é uma dúvida. A produção do Luiz Araújo, por exemplo, pode ser uma dúvida. Hoje o jogo não o favoreceu, né? Especificamente ao Luiz Araújo. Não, mas o que ele já fez na rodada anterior para o Flamengo já teve uma grande importância. E aí o Tite precisa encontrar um novo time sem os seus melhores jogadores, exceto aqueles que poderiam estar na seleção brasileira e não estão. Esses aí ficaram. Mas num trabalho que até então na temporada não tinha decolado, não se pode dizer apenas com o jogo contra o Vasco que decolou, e vem aí uma porção importante do Campeonato Brasileiro com esses problemas se acumulando rodada a rodada. Então o Flamengo hoje salvou um ponto num jogo em que ele foi melhor por mais tempo. E, assim, eu sei que houve muita reclamação e as mensagens vão chegar, evidentemente, porque eu vou falar isso, do pessoal do Atlético dizendo que o jogo só terminaria no momento em que o Flamengo empatasse. Eu não entendi muito bem qual que era... É porque o Daronco dá um acréscimo até 53 e depois ele levanta a placa de mais um minuto de acréscimo e o gol sai ali. É por isso a reclamação. Só aqui pra gente reclamar dessas coisas, que o árbitro dá um minuto a mais num jogo que teve, como sempre tem todos os jogos aqui, paralisação. O Cuca invadiu o gramado. Porque assim, a gente precisa parar de tratar o futebol brasileiro como basquete. É disso que eu tô falando. O dia que a gente quiser que o jogo acabe redondo no momento que o árbitro falou, a gente põe aquele cronômetro lá, com contagem regressiva, vai começar a rolar um chutão do meio campo para tentar... E o acréscimo, ele quer dizer tempo mínimo. Isso, o acréscimo é tempo... Essa reclamação, assim, aí que tá. A gente adora arbitragem num nível, né? Porque querer levar esse jogo, a discussão deste jogo para arbitragem é um absurdo tão grande. Você tem tanta coisa legal no
jogo. Você está falando de um O jogo foi ótimo. de times que brigavam pela liderança do Campeonato Brasileiro. Justificaram essa posição. E nos em lances campo de capitais, futebol. a arbitragem acertou, com VAR ou sem VAR, que foi a anulação do gol do Gabigol e o pênalti marcado do Davi Luiz, né? A anulação do gol do Gabigol, eu confesso que no primeiro momento eu falei, é porque a gente está tão acostumado a ver o goleiro atrás da linha da bola. Era o Thiago Heleno o último homem. Exatamente. Agora, mas eu acho bem assim, anulado. eu estou de acordo com a avaliação do Zupac sobre o Flamengo ter sido melhor na maior parte do jogo. Talvez o Atlético tenha tido lances agudos ali, em que poderia também ter resolvido a partida. Mas para mim foi jogo até para empate de maneira geral, olhando para o que aconteceu de um lado do outro. E acho que assim, a questão dos 10 desfalques para o Flamengo, nesse caso, conta demais. Lógico. O que eu quero dizer? Assim, o Flamengo tem, com todos os desfalques, ele tem Gabigol, ele tem Luiz Araújo, ele tem Gerson, ele tem Bruno Henrique, ele tem um elenco absurdo, de um nível absurdo. Com todo respeito, se ele for jogar contra o Cuiabá, os 10 desfalques não podem muito ser utilizados como argumentação para não conseguir vencer adversários que são muito, mas muito inferiores. Só que a gente está falando de uma equipe que é fortíssima, que jogando no seu estádio cria dificuldades para qualquer um, que é um time que estava brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, nesse contexto, você jogar sem 10 jogadores e, convenhamos, sem os seus melhores jogadores, porque não estamos nem falando daqueles desfalques... Mas eu discordo de você. Daqueles desfalques sobre... Sobre os desfalques não fazerem falta, porque quando você não tem jogadores... você tem um nível de enfrentamento que você tenha que ser superior a equipes que não têm o mesmo investimento e nível técnico. Porque você começa a fazer muitos improvisos e a ter muitos meninos. A gente fica com uma sensação de que, por ter o elenco que tem, quando está completo, o Flamengo vai ser superior mesmo assim, que eu acho que agora não procede. Você olha o banco, só tem opções com aliás, experiência no ataque. Sim, acho que isso não vale para o jogo passado, por exemplo, que era um jogo com 10 desfalques. O jogo com 10 desfalques, o Flamengo tinha no banco... Eram 8, né, no Gabigol, jogo passado. Bruno e Luiz Não, Araújo. o ataque Luiz não se Araújo, aplica, mas o resto do Bruno time, Henrique. sim. Então, assim, eu acho jogo que passado. o Léo Ortiz, de novo, um dos melhores jogadores Sentiu em musculatura. campo. Então, sentiu musculatura, se machucou. Mas o que eu quero dizer aí eu estou falando, quer dizer, eu estou exaltando o resultado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas eu acho, aí minha opinião, que, de fato, tendo o elenco que tem, os jogadores que tem, Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, caras que a gente pode dizer hoje que não são titulares do Flamengo, contra as equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro, eu nem acho que os 10 desfalques podem ser utilizados para dizer não deu para ganhar do Cuiabá, não deu para ganhar do Atlético Goianiense, não deu para ganhar do Juventude. Aí eu discordo porque a diferença técnica ela é enorme, é abissal. Só que você pegou o meio de campo um lateral esquerdo, que é zagueiro, você levar o meio de que é campo, zagueiro. você levar o meio de campo todo de uma equipe embora, faz diferença. Faz diferença. Não, mas assim, de novo, eu não estou falando que não faz diferença. Não, mas ela é gigantesca. Eu estou falando que depende do enfrentamento. A estrutura do Flamengo tá ali. O Pulgar estava machucado, mas assim, estaria jogando se tivesse. O Pulgar está convocado, o Alan está machucado. O Pulgar, o Igor Jesus está machucado. Arrascaeta, eu digo, a hora que você leva este meio de campo embora, é outro time. Nesse sentido, sim, aqui no meio de campo é outro time. É outra maneira de você se organizar, por mais que venha o Gerson. Aí o que fez o Tite hoje? Deixa o Gerson jogar aqui por dentro, que para onde ele veio jogar, o Luiz Araújo abriu. No jogo passado deu super certo. Mas eu digo, a mudança é muito grande. Assim, quando você leva 3. Eu não estou discutindo isso, tá, gente? O banco é muito bom, mas assim, se não tem no meio de campo, o nível de substituição que sobe para o ataque. Nenhum. É Gabigol, Luiz Araújo e Bruno nem substituição, você não tem nem para escalar. Tem um zagueiro para jogar ali. E na defesa, tem zagueiro jogando de volante, tem zagueiro jogando de lateral. E não é uma invenção pura, são adaptações. Não, são adaptações de jogadores que hoje já fizeram essas funções. O Léo Ortiz, sim. Tem essa capacidade. Não, obviamente não é o melhor, não é o ideal. E aí também não dá para pensar que um time que cedeu seus melhores jogadores para diversas seleções vai ficar isento de lesões por 7, 8 rodadas. Não vai ficar. Já não está, né? Teve gente que se machucou. Talvez o seu melhor jogador, que era o Cebolinha. Houve lesões no jogo contra o Vasco, que foi o último com o elenco completo. Sim. Também contra o Grêmio no meio da semana. E hoje tem jogador com problema muscular. Porque com menos jogadores
disponíveis e o número de jogos igual, a tendência é que quem está disponível seja utilizado até desgastar a ponto de lesão. E é bom lembrar. A gente vai ver muitas que lesões a nesse gente, período assim, de já Copa está América. falando de 2 rodadas. A Copa América não começou. Não começou. Não começou. Você vê o É um Inter, negócio o Inter não consegue inacreditável. jogar. O Inter já São tinha 9 dificuldades. rodadas, né? O Inter foi um time esfacelado O por Uruguai Copa vai América e longe, não consegue infelizmente. jogar. É o Uruguai. Né? Em 2 jogos muito ruins, o Inter Só- perdeu todo mundo também. Aí só para não perder a oportunidade, aí é uma questão que o Flamengo também deve. Flamengo, o Inter, todos eles, né? Assim, me surpreende o fato deles assistirem a isso no futebol brasileiro calados, porque o futebol fica muito mais caro. Porque assim, olha o Inter, as contratações que o Inter fez. Né? Os jogadores que vão embora e são super importantes. Assim, o custo disso para o Internacional. Aí você pode perder por jogos que justamente essa sequência sem esses jogadores pode limitar seu andamento O no Flamengo não ficou nem campeonato. calado, só que ele gritou na hora errada, né? Tardiamente. Não, fica calado, Dani, porque não faz nada para mudar. Sim, desse Fica ponto assim, de vista, faz sim. nada pra... Aí levaram... depois- Depois, É isso. reclama Só depois. reclamar não adianta. A reclamação não serve para nada. O que existe é a ação. Chegar e falar assim, ô seu Edinaldo, seguinte, essa situação não dá mais, precisamos sentar para conversar. Nenhum clube brasileiro faz isso. Aí o futebol fica muito mais caro, porque você contrata esse festival de jogadores e o teu meio de campo é levado para a Copa América e você tem uma sequência de jogos para fazer. E você não sabe como eles vão voltar de lá, se você vai poder usar no dia seguinte. E vamos lembrar que Você não sabe. vai ser pior do que era já, e os clubes já deveriam saber disso, mas vai ser pior do que era, porque além da Copa América, as 2 datas FIFA que a gente não teria jogos, Agora, teremos Vai ter jogos reposição. agora. Então, assim, isso Adiamento dos jogos vai antes. voltar a acontecer depois da Copa América no segundo semestre em 2 oportunidades. Vocês sabem também. quais são os 2 próximos adversários do Flamengo na Quais tabela? Bahia e Fluminense. Bom, um confronto direto e não é o Fluminense. Né? Não, confronto é o direto Bahia. é o Bahia. e um clássico Bahia. com o adversário num momento terrível. É clássico, mas O Fluminense também não vive tá o melhor momento. ladeira Não, é abaixo. quase assim. É claro que não tem nada a ver, porque o Fluminense é o campeão sul-americano, tem um elenco forte, tá? Mas do ponto de vista de fase, a gente falou muito do São Paulo e Corinthians hoje, a gente está falando quase da mesma coisa, porque estamos falando de um Fluminense na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de um Flamengo vivendo um grande momento, né? Porque acho que o empate de hoje, por todo o contexto que a gente falou, foi de novo um belo resultado. O Bahia foi buscar o empate, né? Tá lá, 2 a 0 Falou pro em confronto Criciúma. direto justamente por isso. Tremenda campanha que o Bahia faz, se mantendo entre os melhores, se mantendo através do rendimento, tal qual o Botafogo, tal qual o próprio Flamengo, se mantendo jogando muito bem. Perfeito. Vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo aqui no Linha de Passe. A gente já... Galera, é isso, pessoal. Falando sobre o Flamengo, esse empate. O empate até com sabor de vitória para o Flamengo hoje. Claro que o torcedor queria os 3 pontos, né, a vitória. Mas é sempre difícil jogar contra o Atlético Paranaense lá na sua casa, né? Ainda mais que é gramado sintético. O Flamengo jogou melhor, merecia até a vitória hoje, né? O gol do Atlético foi de pênalti. O Flamengo jogou melhor. Teve um gol ali do Gabigol que foi anulado. Ele estava impedido, né? Por pouco ali, né? Bem pouco mesmo. Mas o VAR fez a revisão, né? Anulou o gol do Gabigol. O pênalti do Davi Luiz ali não tem discussão, a bola bateu mesmo, né, na mão do Davi Luiz. Ficou muita gente reclamando, né, pelo lado do Atlético Paranaense, questão ali do Daronco, mas ele fez o correto, né, deu os acréscimos e eu não vi nada demais ali, é muito chororô, né, pelo lado aí do Atlético Paranaense. O Daronco eu não gosto muito, né, da arbitragem do Daronco, não acho ele um bom árbitro. Muitos torcedores do Flamengo também reclamando, principalmente ali do lance do gol anulado do Gabigol. Mas seguir em frente, né? O Flamengo vem nessa sequência aí boa que não está perdendo. Próximo jogo contra o Bahia. O Bahia está brigando ali em cima também, né? O Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho. Então é um jogo difícil, mas o Flamengo vai jogar em casa. Tem todas as condições de, quem sabe, né? Buscar um resultado positivo, os 3 pontos. Está convivendo com essa questão de lesões, já não basta as lesões, também tem os jogadores que estão defendendo suas seleções ali da Copa América. É o Flamengo muito desfalcado mesmo, né? Vai sofrer bastante aí com essa questão dos desfalques, mas tem um bom elenco, né? Hoje o Cebolinha não pôde jogar, entrou o Bruno Henrique no segundo tempo ali no intervalo, ele foi substituído, então
O Flamengo convivendo aí com esses problemas, mas está se superando, né? Tá conquistando resultados positivos. Hoje a vitória não veio, mas o empate, um pontinho aí fora de casa, foi bom, né? A derrota seria péssima. O Botafogo venceu o Grêmio hoje, está na liderança, mas o Flamengo está ali colado no líder Botafogo. Vamos aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.